Oi, eu sou a Duda Coelho, profissional de educação física, e não adianta ter um corpo bonito e ter um abdômen fraco. Oi, eu sou a Juma Lima, profissional de educação física, Master Coach LPF e diástase não é só distância. A pauta de hoje vai ser falar um pouco sobre o LPF e diástase, o que fazer e não fazer. Mas antes, Juma, se apresenta pra gente. Oi pessoal, eu sou a Juma Lima, eu faço parte da equipe formadora do LPF, o Low Pressure Fitness do Brasil, sou Master Coach, sou formada em Educação Física e trabalho e atuo com a metodologia desde 2017, então tenho uma grande admiração e tenho um grande caminho com o LPF, no qual eu consigo ter algumas perspectivas que talvez hoje ainda as pessoas não tenham, ou talvez um entendimento, né, que as pessoas ainda não têm da metodologia, porque hoje o LPF, ele está ficando conhecido, né? Antes ele era julgado como uma modinha, e nós estamos muito além de uma modinha, porque tem muita ciência envolvida na metodologia. Mas Ju, como que tu chegou até o LPF? Por que que tu conheceu ele? Porque em 2017 ele não era tão conhecido assim, né? Exatamente, porque na verdade o LPF ele entrou na minha vida pela modinha, né? Então eu busquei o LPF em 2017 para reabilitar o meu corpo, porque no meu processo gestacional eu engordei 16 quilos e eu não conseguia reabilitar o meu corpo. Então eu tinha várias disfunções, eu tinha disfunções do pavimento pélvico, eu tinha diástase, né? Temos, na verdade, temos todos diástase, e porém totalmente disfuncional aos 27 anos, né? Então eu precisava ali reabilitar o meu corpo, que estava fora do contexto do que sempre era, do que eu acreditava que sempre era, do que eu estava acostumada a ser. E aí eu busquei a metodologia, claramente ali naquele momento pela barriga negativa, e não encontrei na minha cidade nenhum profissional formado no LPF. Então eu fui fazer a formação, né? Eu busquei essa formação para utilizar a ferramenta e me encantei, né? Descobri que era muito mais do que uma modinha. Comecei a trabalhar então com a metodologia, chegando a um ponto onde eu larguei tudo e trabalhei 100%, e trabalho hoje 100% com o LPF. Ju, eu acho muito bacana tu explicar que tu realmente entrou pelo fato da barriga negativa, porque muitos profissionais têm essa visão e entram por isso, e aí descobrem o mundo do LPF, porque o mundo do LPF vira uma chave, virou, tu sai de fora da caixa, né? Realmente. E depois que tu entrou no LPF, o teu start foi instantâneo, demorou para você entender que isso não era só realmente uma moda? Demorou muito, Duda, porque na verdade a abordagem do LPF, né, o contexto ali, principalmente talvez para a educação física, existem muitos conceitos que não são vistos na faculdade, né? Então, o mundo da fáscia, a neurociência, a profundidade que a gente tem que ter ali dentro. Então, isso me fez buscar novas ferramentas. Então, eu entrei em um ciclo onde eu busquei muitos cursos, né, muitas formações associadas, para que eu conseguisse então entender a fundo a metodologia e conseguisse aplicar essa metodologia dentro da sua essência, né? Porque vácuo todo mundo faz, e é uma ferramenta do LPF que tem um contexto que, na verdade, hoje eu me atrevo a dizer que muitas pessoas, se não quase todos os profissionais, não sabem explicar o porquê do vácuo. Então, quando a gente pergunta, né, quando eu pergunto, principalmente nas formações, por que do vácuo? Para que o vácuo? Eles não sabem, né? Então fica aquele contexto falho, vazio. Então, justamente para não ter um contexto vazio na minha cabeça, eu fui me aprofundando na metodologia dentro de tudo aquilo que ela englobava, para ter aí um know-how de verdade para trabalhar com ela com excelência. Então, dentro desse processo, eu fui convidada, viajei para a Espanha em 2018, participei de uma atualização lá durante 6 dias, revendo todos os níveis, e ali virou muita chave, voltei. Fiz todas as especializações, eu passei por grandes processos, né, antes também de me tornar aí uma Master Coach dentro da metodologia. Eu fui, durante muito tempo, uma licenciada dentro da metodologia. Então, em busca sempre de entender a fundo uma ferramenta que, aos meus olhos,
ia muito além do que eu conseguia entender e isso me instigava. Mas, já que tu foi licenciada, como que foi essa tua a virada de licenciada para Master Coach? Porque é uma responsabilidade ainda maior, que eu julgo igualitária, mas eu acho maior porque você tem que ensinar o profissional. É difícil, vamos ser bem sinceros. Ensinar outros profissionais é extremamente difícil. As pessoas são arrogantes. Desculpa usar esse termo, mas todos os profissionais com quem eu conversei, eles concordam com isso. Tipo, quando tu vai passar a formação para outros profissionais, você tem uma dificuldade muito grande das pessoas cederem de tipo, não, beleza, eu não entendo nada disso, eu vou me abrir para aprender e não ter aquela arrogância de eu sei tudo, entende? Então, quando houve, né, a necessidade da equipe e me surgiu o convite, sim, foi uma virada de pronto. E agora, né, eu tenho que formar profissionais, não é mais ministrar ali uma aula para os meus alunos, era um contexto muito maior. Foi onde eu falei, bom, a partir de agora eu não trabalho mais com o público final full time enquanto eu trabalhava. Eu precisava dedicar mais tempo para ser uma profissional que conseguisse, então, passar essa informação. Mas em relação ao ensinar, eu não tenho essa dificuldade, graças a Deus eu falo que dentro do meu objetivo de vida, né? Na verdade, se eu falar da minha missão, essa é a minha missão, é uma profissão que eu me encontrei, fazer isso é a minha paixão. E eu tenho uma conexão muito grande com todos os meus alunos, então não tem, claro, pode ter um ou outro arrogante, mas todos eles têm muita humildade para aprender, assim como quando eu estou no curso eu tenho humildade para aprender também, porque ali é um processo de troca, né? Então eu sempre peço para que seja um processo literalmente de troca, para que as pessoas ali, para que elas saiam, né, realmente sabendo o que é o LPF, como trabalhar com o LPF. Então elas precisam me falar que elas não entendem. Então a gente tem uma conexão muito grande ali no começo, uma troca ali de necessidades. Eu busco entender qual que é a necessidade desse profissional ali dentro, né? E trabalho dentro dessa necessidade de um por um ao longo da formação, mostrando para ele as ferramentas que a metodologia oferece. Então, eu não tenho problema com pessoas arrogantes, graças a Deus. Ai, que bom. Eu acho que deve ser uma das primeiras pessoas com quem eu já conversei, que seja da área, que não teve esse problema com outros profissionais. Eu já passei muito por isso. E eu digo, eu já fui uma pessoa arrogante. Isso que eu sou nova, vamos deixar bem claro. Eu já fui uma pessoa arrogante no sentido de tipo, não, eu sei mais do que o outro, eu vou tratar a pessoa como a outra me tratou. E aí, depois que eu entrei no LPF, eu tive essa virada de chave, porque como me trataram assim, eu não vou ser assim. Pra que eu vou fazer assim? Eu quero ajudar o outro. Eu não quero me achar melhor que ninguém, entende? Mas já que estamos falando sobre LPF, Juma, pode me dar uma explicação do que é LPF? Tá, em resumo, se eu pudesse resumir o LPF em 2 palavras, eu resumiria o LPF em postura e respiração. O LPF é um método onde nós vamos atuar diretamente nesses 2 pontos, né? A postura está ligada à respiração e a respiração está ligada intimamente à postura, então não tem como falar de um sem falar do outro. Dentro desse contexto vai envolver a fáscia, que vai participar de todo o processo postural e respiratório. Então essa conexão ela vai se tornando cada vez mais íntima. Então o LPF é uma metodologia de reprogramação postural e respiratória que vai atuar tonificando esse corpo em geral, porém restabelecendo funções, né, da musculatura profunda, restabelecendo funções muito além também do muscular, do estético, do visível, que é o que as pessoas às vezes tinham em mente, mas vai atuar também no mental, né? Porque a gente sabe o poder da respiração. Então, quando nós estamos atuando com a respiração, a gente está trabalhando de forma profunda, acessando essa pessoa de uma forma muito profunda. Então, o LPF é uma meditação em movimento, o LPF é um método de reprogramação postural, de reprogramação respiratória, extremamente completo, embasado e que quanto mais eu estudo, mais eu me apaixono, porque não tem... Sabe quando parece assim, não tem como, e tem como. Ele consegue ser mais profundo, ele consegue vir e mostrar que ele tem mais peso. Eu resumiria assim, é até de um pouco difícil, porque de tão profundo que é explicar o LPF. Não posso falar reprograma a postura, entende? É além.
Não, eu concordo contigo, porque esses dias eu tava parando pra pensar. Porque, né, a gente trabalha com redes sociais, então a gente tem que mostrar o nosso trabalho. Como que eu vou resumir o que é LPF? E como eu vou explicar pra pessoas leigas? Pra profissionais é difícil, mas para as pessoas leigas é mais difícil ainda elas entenderem o embasamento que se tem nesse método e o porquê, a circunstância, como a gente faz para chegar naquele acesso e como o tempo que se leva para se conseguir todos os resultados que se quer. Então, tipo, tem toda uma diretiva que tu tem que fazer para tentar chegar e é muito difícil. Na verdade, quando eu fiz a formação em 2017, eu voltei para casa e eu me perguntava como que eu vou vender respiração? Vou falar, oi, você vai respirar, e era muito complexo. E por ser pioneira aqui na cidade, então eu fui a primeira pessoa aqui a vender isso. Então, eu tive nos 3 primeiros meses, né? Então, no primeiro mês que eu saí de tudo para trabalhar com a LPF, eu trabalhava só como personal em LPF, mas é porque eu tinha outras funções, eu tinha 100 alunos, 100 curiosos, né? 100 pessoas sem entender o que estavam fazendo ali na verdade. Elas queriam uma barriga bonita pra praia, uma barriga bonita pro casamento do irmão. E eu também não sabia explicar de forma profunda para essa pessoa que não era assim. Porque de fato, Duda, voltando lá atrás, eu não entendia como funcionava, né? A gente sai do nível 1, quando a gente fala hoje, o LPF ele é dividido, a formação é dividida em níveis, não porque a gente quer manter esse aluno preso ali fazendo formações com a gente, mas é porque é tanta informação para assimilar no módulo 1 que esse know-how ele ainda não, ele tá muito baixo. Essa pessoa ela precisa passar pelo módulo 2, ela precisa passar pelo módulo 3. Quando eu cheguei no módulo 3, eu falei assim, gente, como esse módulo não é o primeiro? Mas não é que se o módulo 3 fosse o primeiro, a cabeça estaria tão confusa quanto. É porque você vai criando uma maturidade, você vai entendendo. Hoje faz mais sentido ainda tudo lá atrás, cada dia, né? Eu falo que o conhecimento ele é infinito. Então, quanto mais eu estudo, mais eu vejo, mais faz sentido tudo desde o começo. E isso era muito complicado. Mas eu acho que quando a pessoa faz e ela sente, por mais que você não consiga explicar, ela consegue entender a necessidade, o corpo dela necessita daquilo, né? Mas sim, eu acredito que muitos profissionais encontram essa dificuldade de explicar por ser algo tão profundo, né? Então, como eu vou explicar para alguém nessa profundidade em termos técnicos? Porque falar em termos técnicos, às vezes, é mais fácil de um profissional entender. Mas e o público final? E aí? Como falar? Então, acredito que falar que atua na postura e na respiração, melhorando o posicionamento, melhorando a respiração, melhorando o condicionamento. Olha, você vai conseguir subir uma escada com uma resistência maior, trazendo isso para uma linguagem mais comum, né? Colocando isso de uma forma acessível para essas pessoas, elas vão aceitar, elas vão entender. E hoje, graças a Deus, mais um avanço, nós temos médicos indicando o LPF. Então, nós estamos num caminho, né, de ascensão, e isso é muito importante. Sim, concordo contigo. Eu tenho um nível 3 e eu ainda sinto dificuldade. Vou fazer especialização agora, quero fazer especialização de diástase. E eu, sim, não consigo definir o LPF, porque não tem uma definição só. É difícil, realmente. Mas os alunos, eles ficam com você pelo fator que quando você explica, você não explica por explicar. Você explica com um olhar de apaixonado. Que o meu aluno disse, ele disse, nossa, quando tu me explicou, tu deu um norte, um ar de tipo, cara, como se isso fosse maravilhoso. Eu acabei ficando e hoje eu entendo o maravilhoso que você quis me dizer. Que talvez no momento eu não conseguia entender porque era algo tão complexo. Hoje eu vim pela barriga e estou ficando pela respiração. Sim, sim. Pelo bem que isso me causa, pela sensação gostosa do final da aula, que seja, né? Sempre a pessoa que não fica no LPF, porque assim, Duda, o LPF, ele é para todos, mas nem todo mundo é pro LPF. Nem todo mundo vai se identificar, por mais que ela tenha necessidade, às vezes ela não vai se identificar. E às vezes ela vai tentar porque ela viu o que o colega fez e deu certo, e às vezes ela nem acredita na ferramenta, principalmente quando a gente tem aí uma pessoa que não acredita na ferramenta e não sabe o que aquilo ali representa, ela vai ter uma dificuldade maior em ter resultados, né? Porque a gente sabe o quanto a nossa mente manda no nosso resultado, né? O quanto a nossa mente controla tudo na nossa vida.
deixar essa pessoa, às vezes, fazendo e insistir para que é algo para todos e que todo mundo tem que fazer, nem sempre é a melhor estratégia, né? E sim, teremos pessoas que vão ficar para sempre. Tenho alunos que praticam desde 2017. Parei de atender aqui na cidade, passei os meus atendimentos para minha prima irmã, que hoje assumiu o estúdio que eu tinha. Ela é especialista, fez todas as formações. Então, ela tem os meus alunos que começaram em 2017, então aí até hoje. Então, o LPF, o mal, eu acredito que talvez foi instalado no começo, foi a ideia da barriga negativa, não, porque o slogan é o que chamava a atenção. Então, foi uma forma de marketing, porque venha melhorar dores na coluna. Ninguém vem. Venha melhorar As pessoas, elas vêm pela estética, muitas, né? Então, a metodologia hoje se entende que ela não é mais só estética, né? Ela vai atuar na estética por consequência, é um bônus. Mas ainda temos pessoas que vêm pela estética? Temos. Temos profissionais que vêm pela estética? Temos. E vamos sempre ter, mas nós temos muitas pessoas que vêm pelas patologias e sabem o quanto o LPF vai atuar de forma benéfica. Agora eu queria falar sobre a diástase. O que fazer ou não fazer? Isso é uma grande dúvida. Diástase. Sabe o que eu... Quando eu escuto a palavra diástase, foi instalado na cabeça das pessoas... sabe um terrorismo em relação à diástase? As pessoas estão aterrorizadas com a diástase. E a diástase, Duda, nada mais é que uma distância. Nós podemos ter uma diástase do dente, a gente pode ter diástase em outras partes do corpo. Uma diástase, por que diástase abdominal? Porque a gente tem diástase púbica, né? Mas não. A questão da diástase, que representa distância, tomou uma proporção tão gigantesca que a pessoa coloca o dedo no abdômen e vê que tem, meu Deus, tem 1 centímetro aqui, olha, eu coloco um dedo, eu tenho uma diástase. Sim, você tem uma diástase, eu tenho uma diástase, o seu filho tem uma diástase, todo mundo tem uma separação fisiológica, né? Por quê? Porque entre essa separação tem um tecido conjuntivo que a gente chama de uma articulação facial que o nosso abdômen ele precisa para se movimentar e que está ali. Então, na verdade, o problema da diástase não é a distância, mas esse tecido, como que está a integridade tensional, como que está a saúde desse tecido que está entre meio. Todo mundo fala do reto abdominal, todo mundo fala que tem uma distância, mas o que tem no meio? Abriu, tá aberto, quando costura o quê? Costurou porque tá separado. Entende que existe um terrorismo, assim como existe uma forma extremamente errada de abordar, onde as pessoas falam, venha fechar a sua diástase. A gente não fecha algo que não é fechado, algo que fisiologicamente existe uma separação. Então, quem fecha uma diástase é um médico e uma cirurgia. Eu não fecho diástase, você não fecha diástase, ninguém que vem de programa de diástase fecha diástase. Eu, Juma, você, Duda e o LPF reabilitamos a parede abdominal. Nós devolvemos função, nós restabelecemos a integridade tensional desse tecido e, por consequência, essa distância, ela diminui. Ou ela vai ser um pouquinho maior do que o fisiológico, porque tem literaturas e literaturas, então a gente vai ter literatura que vai considerar 3 centímetros de distância normal, e principalmente se essa pessoa tem função, porque às vezes essa pessoa vai ter 1 centímetro, mas ela vai ter um abdômen completamente disfuncional, né? Uma distância funcional e também uma integridade tecidual inexistente. Às vezes ela tem um tecido que precisa de uma reparação e aí ela tem 1 centímetro, então a gente não pode olhar só para isso. Então quando você fala para mim assim, Juma, diástase, o que fazer e o que não fazer? Depende. Não temos dados científicos de algo que é 100% eficiente para diástase. A diástase ainda é pouco explorada, é pouco estudada, a gente precisa de muito mais. Temos muitos especialistas intitulados, né? Mas temos 0 referências científicas. E a gente sabe que referências científicas, as pessoas podem até falar, mas o LPF também não tem referência científica ainda, embasamento, né? Precisa de muito tempo falando-se sobre isso para a gente alcançar um patamar e ter. A metodologia, ela apresenta, sim, os seus benefícios, a gente vê, principalmente em clínica, né? A pessoa atuando ali, você vê muito mais do que a gente tem de científico para comprovar. Mas é um longo caminho, é um método novo, é um neném, né? A gente está saindo agora e andando. Digamos que a gente parou de engatinhar e começou a andar agora aos olhos das pessoas.
sabe? Eu fiz essa pergunta porque hoje na rede social está se vendendo muito. Vamos fechar a diástase, venha comigo fechar a diástase, não sei mais o que. Sendo que ontem, eu quero comentar sobre esse vídeo porque eu achei um vídeo interessante. Um profissional, um personal trainer, com uma aluna do lado, onde ele assim, gente, chega de falar que vai fechar a diástase. Sim, minha aluna tem uma diástase de 2 centímetros, mas o que importa ela tem função nessa parede abdominal. Ela não, quando ela vai fazer a prancha, não cria aquela pressão intra-abdominal expandindo. Ela consegue sustentar isso. Vamos parar de falar sobre diástase dessa forma? O que importa é função. E eu achei um vídeo tão necessário que foi assim, foi um link antes de vir gravar contigo que eu disse, cara, eu preciso comentar sobre isso. Eu acho que todo mundo tá falando, vamos fechar, sendo que ninguém fecha, só o médico. Mas também tem essa. Não adianta fechar e não reabilitar. É um ponto importantíssimo. E tem muitas pessoas que dizem, então já que não posso fechar, então eu vou lá no médico, fecho a diástase. Mas e aí? E a sua função? Exatamente. E na verdade, o que o médico vai fazer? Olha, depois você precisa reabilitar, você precisa realizar uma atividade que vai atuar nessa musculatura profunda. Tanto que esse médico, ele encaminha pra gente esse paciente antes dessa cirurgia. No protocolo, né, nós temos ali os métodos que são invasivos, aí a gente vai falar da cirurgia, e a gente tem o método não invasivo, que aí, por exemplo, a gente pode colocar o LPF, a gente pode colocar o Pilates. Eu vou falar assim, não invasivo para as pessoas entenderem, né? Se faça 1 ano, um exercício físico aí, um Pilates, vou falar da diástase, tá? O Pilates, ou que seja o LPF, uma atividade que vai atuar nessa musculatura profunda antes dessa pessoa ir para cirurgia. Depois, 1 ano, fizemos, tá? Não reabilitou, ok, cirurgia. Depois disso, da cirurgia, ela precisa atuar, né, com essa ferramenta pro resto da vida. Por quê? Por que as pessoas ficam insatisfeitas com o abdômen? Fechou a diástase, eu não tenho cintura do mesmo jeito. Porque a cirurgia fecha. Além dela tirar uma função que era anatômica normal, tá? Claro, se faz necessário, tá, gente? Eu não tô colocando aqui que uma cirurgia não é necessária. Existem casos que sim, é necessário. Porém, as pessoas hoje elas não estão olhando mais a questão da necessidade. Vou fazer uma abdominoplastia, fecha minha diástase pra mim, entende? Elas já querem resolver o problema. E aí elas acabam, todo relato que eu tenho da pessoa que fechou a diástase, eu me sinto extremamente amarrada, eu sinto dor, eu sinto desconforto, eu não me cuidei, e aí porque fechou minha diástase eu desenvolvi problemas do pavimento pélvico, por óbvio, porque quem vai fazer a gestão das pressões é o transverso, e se a gente não atuar no transverso, como que fica, né? Então essa mulher, esse homem, essa pessoa, ela precisa voltar depois dessa cirurgia e praticar uma atividade que vai fazer a manutenção dessa cirurgia pro resto da vida. Então, se ela não faz, ela vai ficar insatisfeita com essa cirurgia. Vou te dar um exemplo. Antes de eu conhecer o LPF, como eu atendia como personal, eu conheci uma aluna que ela tinha recém feito uma lipo. Só que por que ela fez uma lipo? Ela fez porque ela tinha uma diástase enorme por conta da gestação e tudo mais. Ficou durante anos com aquela diástase, onde ela decidiu fechar. Fez a tal da lipo e... Juma, cara, era surreal. Ela parecia que estava grávida de 4 meses. Sim. Ela me passou o telefone dele e ele disse pra ela que era só fazer abdominal que aquilo ia passar. Passar um monte de abdominal. Eu assim, como assim? Não funciona assim. Eu mesmo já imaginava naquela época que não era só isso. E o resultado não deveria ter sido naquela época. Ter sido daquela forma. Mesmo não conhecendo o LPF, e eu fiquei abismada porque assim, a barriga dela parecia que ela não tinha feito nada. Tipo, tinha uma protuberância muito grande na barriga. Tinha fechado a diástase, tinha fechado a lipo, mas não tinha a reabilitação da parede. E hoje, com a LPF, eu vejo a importância disso para aquela aluna. Teria feito a diferença na vida dela, porque ela não teve a oportunidade de conhecer, porque como eu também não conhecia, não tinha conhecimento de causa, mas um profissional da área estética não ter procurado essa via. Simplesmente, eu juro, eu tenho o áudio dele até hoje. Tanto que eu disse, não, eu quero falar com um médico. Como que ele me faz isso? Ele não, é só fazer abdominal, é dessa forma. Eu assim, tá. Mas quem que é o profissional de educação física? Sou eu ou ele? Ela disse assim, tu confia em mim? Vou te dizer, isso provavelmente tem algo a mais aí. Não deveria ter tido essa barriga, essa protuberância. Aí ela foi mais a fundo, só que aí eu não tenho o resto da história, porque eu acabei me mudando. Mas ela teve um start de tipo,
nossa, o que eu fiz talvez não tenha sido... Precisava, porque a distância que ela tinha era muito grande, mas talvez não precisava daquela forma, entende? Tipo, ela deveria ter tido um outro acompanhamento com outro profissional, talvez, entende? Sim, porque na verdade a terapia conservadora, ela tem que ser indicada, né? E, claro, aí a gente vai falar, deveria ser indicada, na verdade, a partir da 6ª semana pós-parto, vamos falar de um parto. Então, quanto antes você identifica uma diástase, uma separação disfuncional, você tem que atuar com essa terapia conservadora. Então, antes de uma cirurgia, tem que ter uma terapia conservadora e depois essa pessoa vai voltar para a terapia conservadora. Ó, conservadora, né? Ela vai conservar talvez essa cirurgia. Enfim, o que muitas pessoas ainda não têm é a consciência, porque eu entendi o porquê que o médico ele indicou o abdominal. Porque o abdominal, o que vai ativar? O transverso, né? Tem uma resposta do transverso. Depende do abdominal também, porque às vezes tem movimento de coluna e não tem ativação da musculatura, né? Mas durante o abdominal convencional, tem uma ativação ali do transverso, certo? Que é o que eles buscam no abdominal convencional. Até por isso se defendia muito o abdominal convencional. Existia uma briga que sim, o abdominal convencional reabilitava diástase. Hoje a gente sabe que não. A gente sabe que, na verdade, ele não vai reabilitar, não vai acontecer nada. Essa pessoa vai continuar vivendo a vida, vai fazer o abdominal ali. Mas a gente não pode colocar como uma ferramenta que vai promover a reabilitação da diástase, né? Assim como eles colocam que o vácuo não vai promover a reabilitação da diástase. Aí, Duda, é o ponto que eu quero chegar. As pessoas não sabem como as ferramentas funcionam. Qual que seria mais interessante para elas, o vácuo ou o abdominal? Claramente o vácuo, principalmente depois de um processo cirúrgico. Por quê? Porque a gente está falando de tecido, a gente está falando da musculatura profunda. A gente está falando de atuar de uma forma que essa mulher... nesse processo de reabilitação, ela sente dor por causa da cirurgia. Ela vai fazer um movimento, ela vai ter ali a limitação do movimento por muitas vezes por causa da dor. Às vezes essa mulher não sabe respirar. Então, se eu atuo na respiração, eu começo a colocar uma ação nesse tecido, eu começo a ajudar, né, nessa sensação nessa organização dessas pressões intracavitárias, né? Então, a gente vai organizar a pressão da cavidade torácica, abdominal e pélvica. Eu começo a dar função, melhorar o tônus do transverso dessa mulher, sim, ela vai ter uma resposta positiva. Durante muito tempo só se tinha o abdominal. Então, é aquela cabeça. Não, é isso, é o abdominal. Porque durante muito tempo era isso que se tinha, né? Tanto que as pessoas chegavam nas academias, eu fui reabilitar o meu corpo com o quê? Abdominal. Resolveu o meu problema? Hoje eu entendo por que não. Principalmente quando a gente vai vendo, né, os artigos científicos cada vez mais atualizados. Falando sobre isso, eu queria comentar sobre o artigo que tu tem lá no teu Instagram, onde tá lá no feed, em relação aos abdominais. Se ele afeta ou não a diástase, se ele melhora ou não. O que você tem para me falar sobre esse artigo? Na verdade, esse artigo ele vem para dar força para o que a gente já fala há muito e muito tempo. O abdominal não reabilita diástase. Não é que a galera do LPF é contra o abdominal e que a gente prega para não fazer abdominal. Não é isso. Existe uma coisa que se chama função. Força não é sinônimo de função. E a função, ela vem sempre no primeiro plano. Sem função, não adianta nada. Eu não consigo fazer nada e eu vou ter vários e vários malefícios decorrentes de um corpo disfuncional, né? O seu corpo, ele funciona como uma fábrica, só que essa fábrica, ela vai atuar com um funcionário ou com 50. Então, ele vai se ajustar, ela vai se ajustar, independente se está dando pane em algum lugar para trabalhar, né? Esse estudo, ele fala o quê? Ele fala que os abdominais convencionais não aproximaram a distância entre retos, mas também não aumentaram a distância entre retos. Aí eu te pergunto, Du, você chegou aqui agora, você quer reabilitar a diástase, o que você quer? Aproximar a distância, certo? Se o abdominal, em um estudo, ok, eu acredito que esse estudo tem alguns pontos que eu precisaria de mais. Mas se um estudo me fala que não vai piorar e não vai melhorar, porque eu vou gastar o meu tempo como profissional te reabilitando com um movimento que não vai te ajudar no que você quer, principalmente no seu objetivo.
e no meu objetivo. Outra coisa, foi um estudo que foi realizado com mulheres com diástases que não eram diástases patológicas, tá? Não eram diástases severas, distâncias pequenininhas, passaram do período ali de reabilitação. Então, na verdade, que a gente considera mais importante reabilitar entre a sexta até a 8ª semana começar, já estavam com mais de 6 meses a 1 ano, tá? Foi feito um protocolo de 12 semanas, ou seja, a gente precisaria de mais. Eu preciso de mais para saber qual vai ser o impacto no diafragma pélvico, no assoalho pélvico, né? Eu preciso de mais, porque esse corpo, cada corpo reage de um jeito. E a gente sabe que hoje nós temos as pessoas, principalmente quando nos buscam por uma diástase, elas também já passaram desse período, só que o distanciamento, por muitas vezes, é maior, né, do que o que foi analisado ali. Então, eu acho que teria que ter um outro estudo com um tempo maior, sei lá, 1 ano. Eu sei que, né, estudamos por 1 ano. Então, 1 ano a gente viu e afastou, não afastou. Tô jogando longe, tá? Claro, o estudo ele é feito em um tempo curto para as análises, mas, enfim, por que não explorar de uma outra forma, né? Eu acho que não perderia o meu tempo utilizando uma ferramenta que não vai ajudar no que eu quero. Mas, Ju, a gente ainda não tem um artigo científico que comprove que através do LPF, sim, do hipopressivo, a gente consegue reabilitar essa parede? Na verdade, o que acontece com esses artigos? A gente tem algumas referências com a melhora, sim, através dos hipopressivos. Só, Duda, que as pessoas não entendem como, né? Aí a pessoa vai falar assim, nossa, durante a aspiração diafragmática, durante esse vácuo aí, tá separando os seus retos abdominais. Sim, ele tá separando, né? Porque tem uma ativação do transverso, que é por isso que a gente utiliza principalmente o vácuo, pela ação que vai ter ali na musculatura profunda. Então, o transverso, ele aumenta a sua espessura, ele se ativa, né? Então, tem uma atividade ali. Porém, Duda, tem um estudo, né? Eu gosto muito dele, eu sempre cito muito ele. Tem outros mais da Diane Lee com o Paul Hodges, que eles vão falar sobre o abdominal. Eles falam do abdominal convencional, que durante o movimento, a linha alba, sabe aquele tecido que ninguém fala dele que tá ali no meio, mas que todo mundo considera ele para jogar fora, assim como toda a face do corpo? Que a linha alba, ela sofre uma distorção, tá? Então, digamos que ela dobra. Por quê? Esse reto, ele vai aproximar, só que ela vai dobrar. Tá? Com esse processo de distorção, a gente não consegue gerar uma tensão nesse tecido para que ele promova, então, ali uma produção dos fibroblastos que vão excretar colágeno. Então, para que eu tenha produção de fibroblastos, eu preciso de tensão, eu preciso de compressão, vai ter essa produção de colágeno, claro, que desorganizada através do trauma, né, que é o corte, que aí vai ter o miofibroblasto, que vai vir para sanar ali aquele prejuízo, digamos assim, naquele tecido naquele momento, e ele vai vir de forma desorganizada. Durante o vácuo, tem sim essa separação, mas a gente ativa o transverso e logo depois ele se aproxima, tá? Por isso que é tão importante as pautas posturais. Porém, a gente tem uma tração, a gente tem uma ação nesse tecido multidirecional. Ou seja, nós mantemos essa ação durante a respiração, durante o vácuo, e nós estamos então promovendo a recuperação dessa integridade tensional desse tecido. Por quê? Esse tecido, ele é formado pelas lâminas que recobrem o transverso, o oblíquo interno e o oblíquo externo, e tem essa ação para o processo de reabilitação. Então, quando a gente faz o vácuo e a gente está atuando, essas lâminas que estão se entrelaçando ali na linha alba, elas têm uma resposta, né? Pela ação tecidual e pela atividade também que a gente consegue ter ali dessa musculatura profunda. E aí a gente consegue reabilitar essa parede abdominal. Que entende que as pessoas só acham que é um buraco, elas não entendem a ação que tem no pavimento pélvico, a resposta que tem no pavimento pélvico também. Então, falta muito informação. Eu também concordo contigo, eu senti a necessidade, porque quando eu fiz o LPF, eu fui atrás, entender o porquê o LPF fechava a diástase, porque o abdominal era considerado vilão, porque como eu vim de um mundo totalmente diferente, mas ao mesmo tempo parecido, fiquei, tá, e aí? E eu não achei nada. Muito difícil de achar, tá?
artigos que provem o que mostrem. E eu fiquei, caraca, e aí? Como que a gente pode comprovar ou mostrar para esse aluno que realmente funciona através do LPF e que o abdominal não vai diferenciar ou não, sendo que é aquilo que ele sempre fez a vida toda e todo mundo fala? Sim. Entende? Eu concordo contigo em relação ao tempo de estudos. Eu também acho que deveria ter um tempo maior, porque eu acho que é um assunto que deve ser falado e é um assunto onde se deve ser estudado. Diástase. Porque a diástase influencia sim na vida de homens e mulheres. E Ju, tu pode me dar algumas coisas do quanto a diástase pode influenciar na vida dessas pessoas? De malefícios? Sim, sim. Além de um efeito mais psicológico também, né? Porque uma pessoa que tem diástase, quando ela é disfuncional, ela é patológica, ela vai ter um abdômen que ele tem uma protuberância, ele não tem uma ativação, ele vai ser um abdômen que não tá bonito para ela, então ela tá insatisfeita com esse corpo, tem a insatisfação com a aparência. Tem a repercussão pensando em estabilidade, né? Se eu preciso de uma parede funcional e ela não tem função, e essa diástase ela vai atuar exatamente nessa função, eu tenho um abdômen que vai perder sua estabilidade, que vai perder sua funcionalidade. Eu tenho um pavimento pélvico que vai sofrer com o aumento da pressão, que não vai conseguir. Quando eu tenho uma má gestão das pressões, ele sofre. Então, essa pessoa ela pode desenvolver disfunções do pavimento pélvico, né? Disfunções ali como prolapso, como dores na relação sexual, como, por exemplo, tensão, né? Ela pode ter ali muita tensão tecidual ali. A gente vai pensar que o diafragma pélvico, o assoalho pélvico, ele é 2/3 fáscia e 1/3 músculo. Então, pensa que esse tecido ele vai sofrer também. A gente tem a possibilidade que essa pessoa, por ter uma disfunção ali nessa parede abdominal, ela pode desenvolver hérnias na parede abdominal, ela pode desenvolver hérnias na coluna, né? Tô te falando que não tem uma gestão dessa pressão, tem um problema na estabilidade, quem vai sofrer? A coluna também. Ela pode desenvolver problemas gastrointestinais, então ela pode desenvolver uma hérnia de hiato, por exemplo, refluxo esofágico, enfim, tem muitas coisas, é muito além, né? Além de não conseguir também, às vezes, realizar atividades básicas, como, por exemplo, quero ficar numa prancha, ela não vai conseguir se sustentar porque ela não tem funcionalidade para isso. Então, às vezes, ela quer praticar uma atividade física que ela já fazia e ela vai se frustrar e entrar no ciclo de frustração é muito ruim. Por quê? Porque se você não tem um resultado, você não fica feliz e isso aí te atrapalha muito nesse processo. Eu concordo contigo. E eu queria que tu explicasse um pouquinho sobre a diástase funcional e a diástase não funcional, porque hoje as pessoas colocam tudo num combo só. Elas não sabem separar essas duas, que uma é totalmente diferente da outra, que foi algo que tu citou e falou, mas eu queria uma explicação que talvez para as pessoas entenderem de uma forma mais fácil e fluida. Tá, o que seria uma diástase funcional e uma diástase disfuncional? Pela literatura, nós temos um distanciamento que é considerado normal, que todas as pessoas vão ter, né? Até 2,7 seria considerado normal. Só que eu me atrevo até a falar, Duda, que tem pessoas, né, que nós somos indivíduos diferentes. Então, concorda que às vezes esse distanciamento não vai ser igual para todo mundo? Então, às vezes a pessoa vai ter 3 centímetros e ela tem muita função. Então, tá. Então, a literatura considera até 2,7 uma distância ok. Se a pessoa tem 2,8, ela tem um distanciamento que está patológico, tá? Fisiológico, 2,9, acima disso, da 2,7, acima disso, patológico, ok? Tá. Patológico é quando esse valor excedeu 2,7. Então, seria esse o resumo. Só que aí, vamos lá, funcional e afuncional. Às vezes a pessoa tem 3,5 de distância, mas ela consegue, durante, por exemplo, um abdominal convencional no movimento, ter uma aproximação desses retos abdominais, ter uma ativação, não tem um abaulamento, tem uma boa gestão motora ali, né? Não faz nenhuma compensação para realizar o movimento, consegue realizar movimentos que demandam muito desse abdômen, por exemplo, que vão exigir do equilíbrio, que vão exigir de transmissão de força desse core, e ela consegue, tá? Beleza.
Às vezes essa pessoa ela vai ter 2,7, 2,8 ou até mesmo, né, menos 1 centímetro. Só que quando ela vai fazer um movimento, ela tem um abaulamento, ela tem uma protuberância, ela não consegue fazer essa gestão, ela não consegue executar tarefas que demandam dessa resistência, dessa transmissão de força, dessa estabilidade, tá? Ela vai ter ajustes motores para realizar a tarefa, prender o ar, ela não vai conseguir, ela vai ter que se ajustar, entrar numa retroversão para fazer um movimento, por exemplo. Então ela vai ter tem alguns pontos que vão acontecer ali e que nós, inclusive na especialização de ácido, a gente tem uma avaliação que ela é bem extensa, porque a gente analisa tudo isso, porque a gente não avalia só essa mulher, esse homem em uma posição que não é funcional, que é deitado, né? A gente deita para dormir. Então, na nossa especialização de ácidos, nós temos uma avaliação extensa justamente para a gente analisar essa pessoa numa posição que não seja uma posição que não é uma posição funcional, porque deitado a gente deita para dormir, para descansar ou para morrer. No contrário, a gente está sentado, a gente está em pé, a gente está ajoelhado, a gente está 4 apoios, né? A gente precisa analisar essa pessoa em outras posições, então a gente traz essa visão para a especialização, para olhar para essa pessoa com as cargas gravitacional, com as exigências, né, que a gente tem então aí na nossa vida mesmo. Pra mim apareceram mais homens com diástase do que mulheres, tá? Fiquei impressionada que eu vi vários homens com uma protuberância bem grande de diástase, que aquela barrigona, acha que é a barriga de chopp, de cerveja, mas sim tem um afastamento entre retos. Quando ele fazia o abdominal, vinha aquela protuberância. Todo mundo acha que é muito mais comum em mulheres do que homens. Sim. Tem crianças que têm, Duda, né? Vão ter essas disfunções. Na verdade, todos nós estamos aí sujeitos a ter. Tem, claro, alguns padrões, né, que vão influenciar muito mais, por exemplo, posturais, gestação, obesidade. Tem alguns fatores que vão potencializar para que você desenvolva, né? Digamos assim. Porque esse afastamento, ele tá ali, ele pode aumentar, né? E aí, nesse processo da vida, se eu vou passar por uma gestação, eu preciso ter a consciência de que eu vou desenvolver uma diástase e ela não vai ser mais fisiológica. Eu preciso que esse reto ele se afaste mais do que 2,7. Né? Ele vai ter que se afastar muito para que eu consiga gestar uma criança. E no processo, ele pode ser que ele reabilite, ele volte para o que ele era, o que a gente tem uma porcentagem muito baixa, tá? 33% dessas mulheres apenas elas vão conseguir esse processo. Mas, se eu entro com a intervenção o quanto antes, a gente está falando da 6ª até a 8ª semana pós-parto, a gente tem aí uma chance de um sucesso muito maior nesse processo de reabilitação. Voltando sobre os homens, eu queria comentar que a maioria dessas pessoas, eu tenho alguns homens, eles são, tu olha assim, eles não têm aquela barriga, nem aquela barriga de chope. Tem alguns que tinham, e que tinham uma protuberância muito grande, mas eu fiz um questionamento do que eles fizeram durante a vida, e principal ponto, excesso de carga. Sabe, antigamente, vírgula, hoje em dia ainda tem, o excesso de carga nas academias ou na própria profissão, um deles era militar, outros eram academia, peso. Eles não faziam a mínima ideia que o problema era aquilo. Com um monte de dor nas costas, entre outros tipos de sintomas, mas que nunca foi relacionado e nunca foi explicado para essas pessoas que poderia ser da diástase. E na verdade, Duda, sabe onde a falha começa? Quando nós, profissionais de educação física, ou até mesmo fisioterapeutas, não temos o hábito de avaliar o diafragma do nosso aluno no processo de avaliação para uma academia. Porque se eu avalio o diafragma do meu aluno e eu vejo que ele tem um diafragma num padrão hipertônico, ou seja, a funcionalidade desse diafragma está afetada, e a diafragma é um músculo, né? Então a gente está falando de uma coisa que da academia, músculo, né? Só que é um músculo que está guardadinho, então, não preciso olhar para ele, preciso muito. E se todo mundo olhasse para ele antes e visse assim, não, tem uma hipertonia aqui. Através dessa hipertonia, eu sei que essa pessoa precisa de um controle respiratório durante o exercício de força. Óbvio, ela precisaria ali mobilizar esse diafragma, ela precisa de muitas coisas, mas se eu já tivesse, sabe, o start do controle respiratório, de solte o ar na carga. Juma, tem atividade que vai pedir para você prender o ar e fazer o movimento. Sim, mas talvez não seja o momento para aquela pessoa.
Tudo passa por uma evolução, né? Então, o erro, ele começa lá atrás. Porque essa pessoa não foi informada, mas também o profissional que atendeu ele não foi informado. Então, fica aquele ciclo onde ninguém sabe o que fazer. Essa é a verdade. Então, hoje que se fala muito de diafragma, hoje que se fala muito de diástase, hoje, né? E ainda vamos ter uma evolução muito grande disso ao longo dos anos. Como tu disse, hoje ainda é um bebê esse assunto. Exatamente. Agora que as pessoas estão vendo, porque eu já tive mulheres com diástase que elas não tinham sintoma nenhum. Uma diástase disfuncional. Fiz todo o questionário para saber se tinha alguma dor, alguma coisa. Assim, eu não sinto nada. Eu mostrei para ela assim, caraca, eu não sabia, mas eu não sinto absolutamente nada. Talvez as pessoas estejam tão focadas no resto, é o que eu noto, as pessoas estão tão focadas no amanhã, o que fazer para outras situações e acabam esquecendo delas mesmas, dos sintomas que o corpo mostra, né? Que às vezes ele tá mostrando, mas como tu não dá noção ou tu não presta atenção, ignora. Um fato. Tu gostaria de falar mais alguma coisa em relação ao assunto que tu acha assim que é um ponto que deveria ser falado para profissionais ouvirem, para o público em geral? Sim, eu queria falar para que as pessoas tivessem mais sensibilidade ao falar de um assunto tão importante quanto a diástase para estética, e quando a gente fala de estética isso vai afetar mentalmente muitas pessoas, né? Porque quando eu coloco, Duda, por exemplo, na minha rede social, não faça isso, não faça aquilo, isso não é que é algo ruim, é o que a gente está discutindo aqui, o que fazer e o que não fazer. Não é o que fazer e o que não fazer, é o que você está pronto para fazer. Então sempre olhe para o lado do que eu posso oferecer, o que essa pessoa precisa agora. Então, sair do foco de pare de fazer abdominal, ou pare de fazer LPF, ou pare de fazer o hipopressivo, ou enfim, seja lá qual que seja a modalidade, entrar com o argumento de você tem funcionalidade para isso? Você tem funcionalidade para aquilo? Né? Ou entenda como a ferramenta vai acessar essa pessoa e vai realmente oferecer benefícios para essa pessoa antes de julgar a ferramenta. Porque cientificamente a gente tem que entender que eu posso ser uma pessoa extremamente científica atrás dessa mesa que eu estou aqui conversando com você e com muitos livros, mas quando eu vou para a prática, muita coisa que está no meu livro não vai funcionar como estava ali. Então a gente tem que entender que eu preciso pegar uma ferramenta, eu preciso testar essa ferramenta antes de falar sobre ela e saber qual que é a melhor ferramenta para o meu aluno. Então nós como profissionais, nós devemos focar em restabelecer função e saber qual que é o melhor para o nosso aluno e não aterrorizar eles. Então é isso, para as pessoas pararem com esse terrorismo em relação à distância. Só isso. Não só a distância, mas a quase tudo, que hoje todo mundo tudo é errado, tudo é certo. E se tu falar que tu tá certo, na verdade tá errado, e se tu tá errado, tu tá certo. Entra num ciclo vicioso, mas é aquela coisa, né? É tempo. Gerar um tempo assim, depois muda, vai para outro foco, e vai para o outro, e vai para o outro. Faz parte. Gostaria de que você apresentasse os cursos que você dá. A Ju é maravilhosa, dá vários cursos. As cidades têm data já sobre nível 1, nível 2, nível 3. A sua monitoria, a mentoria. Escutem o que eu tô te falando. Minha vida antes dessa mentoria era xoxa. O LPF é maravilhoso. Mas eu não sabia usar das ferramentas com consciência e entendê-las. Porque às vezes a gente tá tão no estudar e não conseguir praticar um feeling. A Ju já traz esse feeling todos pra gente, tá? E tu consegue vivenciar. Porque a gente normalmente ensina alunos. Ensinar pra gente mesmo é muito mais difícil. Nunca vai conseguir colocar a intenção, às vezes, que tu quer da forma mais eficiente, entende? Então, gente, façam com ela. Ela é maravilhosa. Ela, depois que eu entrei com ela, mudou minha vida absurdamente. Minhas aulas se tornaram outra coisa e os meus alunos notaram a diferença, tá? Eles notaram absurdo a diferença de, como eu posso explicar? Da didática ter sido melhor, de facilitar o entendimento. Eles sentirem, entende? A emoção da sensação. E é outro naipe, eu fui direcionada para Ju por uma amiga. Vou te dizer, Ju, eu era incrédula, eu tenho esse grande problema, mas eu sempre dou a cara a tapa, não, vou tentar. Se der certo, pelo menos eu tentei. E eu vou tentar e eu não vou sair mais.
Ih, com o mesmo, como é o nome do grupo? É Times de Juma? Não. Prática com a Juma Lima. Sim, mas tem o nome do fã-clube da Juma, Filhas de Juma. Filhas da Juma. São seguidores de Juma. Seguidores de Juma. Onde a Juma vai, a gente vai. Obrigada, Duda. Fico muito feliz em saber aí o quanto eu estou agregando para você. Eu falo que dentro do meu objetivo e dentro do que eu quero entregar é sempre isso, é uma soma, é fazer valer. E fico feliz. Muito obrigada pelo carinho. Aos que me escutam, eu convido a seguir o meu Instagram, @jumalima. Lá eu sempre coloco a agenda de cursos, mas eu ministro, né, cursos nas cidades de Brasília, Goiânia, Vitória, no Espírito Santo, e no Mato Grosso, em geral, eu também atendo, tá? Então eu tô nessas cidades e ministro algumas especializações ainda esse ano no Sul. Na verdade, eu vou então para Curitiba no fim do ano. Ano que vem estarei em Porto Alegre com a especialização de diástase. E tenho também especialização de diástase ainda esse ano em Campinas e São Paulo. Campinas em setembro, São Paulo em dezembro. Aos profissionais que querem aí, os programas que eu tenho, né, Duda, além de ministrar os cursos, eu sempre tento facilitar a vida do profissional, que assim como eu disse para você, lá atrás, em 2017, eu não tinha esse suporte. Faltava, então eu me perdia, né? E aí, o que eu vou fazer? Como montar aula? Como sair dessa mesmice? Como evoluir os meus alunos? Então, isso entrou dentro do meu coração e eu trabalho diretamente com os profissionais, facilitando a vida deles, essa é a verdade. Então, a gente tem a mentoria prática, a mentoria também tirando dúvidas em relação ao conteúdo teórico. Eu tenho aí o desafio, né, a tarefa diária, que eu tenho todos os dias uma tarefa que eu envio com direcionamentos para que esse licenciado faça. É uma tarefa que o feedback que eu tenho é que ajuda na construção das aulas ali também, nas ideias. É sempre isso. Tenho também aí tutorias que eu trago convidados, tutorias com temas específicos. O que mais tem, gente, é programa. Vai lá no meu Instagram, que direto eu posto alguma coisa para vocês, tá? Eu acho que fica mais fácil assim. Lá sempre tem as datinhas de tudo que vai acontecer. E, gente, vão atrás da Juma. Ela é maravilhosa e é um fácil entendimento, uma fala simples, uma conexão muito grande. Eu recomendo muito, tá? E te garanto que se tu entrar, tu não vai querer mais sair. Dificilmente alguém larga a Juma, tá? Dificilmente. Obrigada pelo carinho. Mas, Ju, obrigada pela presença, obrigada por estar aqui, obrigada por ter cedido do teu tempo para explicar e dar esse know-how pra gente, como profissionais e até entusiastas entenderem um pouco mais. Tem aquela coisa do não pode, não pode, que está muito intrínseco nas redes sociais, e ter essa liberdade para se falar e explicar tanto sobre os abdominais, sobre como a diástase não funcional, todo esse assunto que a gente teve, e ter se aberto a contar como você chegou no LPF e chegou até aqui. Muito obrigada por ter disposto o seu tempo. E eu sou uma do grupo da Juma, tá? Eu que agradeço, Duda. Obrigada. Obrigada a todos que vão ouvir esse podcast. Estou à disposição para todo mundo. Estou sempre à disposição para mais convites, tá? Muito obrigada, adorei. Então, obrigada por terem ouvido esse episódio. Segunda-feira tem mais um episódio onde iremos tratar da importância do LPF na gestação com a incrível Bárbara Albuquerque. Lembrando também que todas as redes sociais, tanto minha como a da Juma, estarão na descrição desse episódio. Caso também tenham dicas, críticas e sugestões, podem mandar no meu Instagram, Duda Coelho, ou para o e-mail corpoemfocopodcast@gmail.com. E até semana que vem!